tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos e a todas. Vamos começar o nosso direto. Vamos começar o nosso direto. Hoje vamos começar agora daqui para a frente com umas oraçõezinhas. Pai do céu, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, inspirador de todos os espíritos superiores. Protegei o Dr. Sousa Martins para que a sua força seja ilimitada e todos nós, quanto a eles recorremos, obtenhamos as graças pedidas. Obrigado, Pai do céu. Agora fazemos aqui uma oraçãozinha ao Padre Miguel para nos ajudar. Santíssima Trindade, Altíssimo Oponente e Bom Senhor, vós que fizeste resplandecer a vossa santidade na vida simples e humilde do vosso servo Padre José Miguel Garcia Pereira, procurou a glória divina e o bem temporal, sobrenatural dos humildes, perfeito imita do vosso abrasado em caridade, passou igualmente pela terra fazendo o bem, consolando os aflitos, socorrendo os necessitados, convertendo os pecadores, concedei graças da sua beatificação e a consagração da Igreja de Nossa Senhora do Pilar. Amém. Preces. Por intercessão do Padre José Miguel, atendei as nossas preces, concedei-nos a graça que profundamente vos suplicamos, que nos deis saúde física, corporal, espiritual, mental e psicológica, que nos deis trabalho, bons negócios, bons namoros e bons casamentos. A vós e a honra, toda a glória, a vós, honra e glória e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso e Ave Maria, Pai nosso que estás. Então vamos lá. Hoje vamos falar, antes de começar pelas consultas, vamos falar pela história das religiões. Ora bem, a religião na fase inicial da Idade do Ferro, os cultos funerais já eram especialmente sepultuosos, os funerais dos chefes e dos clãs príncipes e reis, na sepultura já eram depositados numerosas joias, sacrificavam-se cavalos e não era raro ver homens que acompanhavam o defunto para outro mundo. Outras descobertas desta natureza vêm a testemunhar a dominação do culto solar na Idade do Bronze. O Sol era representado como um disco, como uma roda com raios aos seus raios, como uma cruz dentro de um círculo, etc. Uma carroça de bronze com cavalos, os junguitos, carregando o disco do Sol. O culto do Sol na Idade do Bronze nasceu provavelmente com o desenvolvimento da agricultura, pois este astro, segundo as observações populares, era a principal fonte de fertilidade. Por outro lado, este culto mostra a divisão social em classe, a separação da aristocracia gentil e cotribal, que se presumia ser, como consta das analogias etnográficas, ter parentesco com as divindades solares. As religiões dos australianos e dos tasmânios, Austrália, do ponto de vista do significado, o culto é o totismo, isto é, a fé numa ligação subnatural que existia entre um grupo de pessoas e um conjunto de objetos materiais, mais frequentemente espécies de animais. Sujeito a, antes de mais, todo o clã primitivo. Pegando nos totems, que são representações das tribos com
das diferentes tribos no seu conjunto, é possível encontrar um traço característico. A escolha do tótem reflete as condições físicas e geográficas do terreno e as atividades económicas prevalecentes. Considerava-se que abastecer-se da carne do tótem é tão mau como comê-la, com frequência e abundância. Em ambos os casos, o homem perde a ligação ao tótem, ao Deus. Nas crenças das tribos do sudoeste da Austrália é acentuada a influência do tótem sobre o homem. Acredita-se, por exemplo, que o tótem pode salvar o homem do perigo e afirma-se também que para prejudicar um inimigo basta matar o seu tótem. Os aborígenes australianos experimentam um receio mortal perante qualquer malefício por parte do inimigo. Têm propensão para atribuir qualquer doença, desgraça, acidente ou morte de um parente próximo à feitiçaria e ao mau olhado do inimigo. Foi assim que começou a bruxaria. A fé no poder do quebrante é tão forte que o aleijado saía em desânimo e ficava apático e pouco depois morria. Tudo isso se reforça ainda mais com a fé na bruxaria. O feitiço podia virar-se contra o feiticeiro. Além disso, a suspeita da feitiçaria era pretexto suficiente e inevitável para a desforra dos familiares da vítima. O curandeirismo. Estas práticas mergulham em todos os povos. Raízes na medicina popular. Eram bastante desenvolvidas entre os australianos, que conhecem perfeitamente a aplicação das ervas medicinais, quer sob a forma de emplastos, quer de compressas, massagem, sangramento e tratamento de feridas e fraturas. As diversas formas de bruxaria, como por exemplo a sucção de uma pedra ou de um cristal imaginário do corpo do doente, procuram atuar sobre o psiquismo do paciente, hipnotizando-o à custa de gestos e olhares. É assim que tratam os problemas através da imaginação, de retirar o tumor ou fazer as curas do doente. A imaginação tem muito poder, aliada à fé. Diferentemente do curandeiro que recorre a meios mágicos, o xamã invoca espíritos. Segundo candices da população, não são os espíritos são os espíritos que dão instruções ao sacerdote feiticeiro nas suas práticas profissionais. Os curandeiros e os xamãs podem ser encantadores de chuva, praticando para isso assim a magia meteorológica. Também tem explicação. Os jovens fazem uso de determinados adornos, acreditando que estes efeitos levam à ação mágica sobre a mulher e suscitam nela reciprocidade de sentimentos. Bastantes lendas falam da origem do Sol representado como mulher e da Lua que tem imagem masculina, narram o dilúvio e as origens do fogo. A forma religiosa mais complicada e talvez a mais tardia quanto ao seu aparecimento é o culto ligado ao nascimento dos deuses celestes. Antes de fazer mancebos, metiam-lhe alguns ensinamentos. Não sejais mulherengos, não atirem paus aos cães, obedecei aos velhos, não vos mandem, se vos mandarem correr uma milha, fazei, não discutas nem refilas, não brigues com os companheiros, irmãs e irmãos, evitai primas e não percais o sangue frio, etc. Quais são os atributos que a religião dos australianos não tem? Antes de mais nada, não encontramos cultos de paz. Há exorcismos, mas não há notícia de haver orações. Não há sacrários nem santuários, melhor dizendo, existem apenas, numa forma elementar, esconderijos naturais, fendas nas rochas, onde são guardados os choringas. Também não existe classe de sacerdotes, pois os chefes do grupo totémico, os curandeiros e chamadores da chuva, cumprem a rigor o seu papel litúrgico. Regiões do povo da Oceania.
As tribos papuas contam-se com outras diferenças de natureza religiosa. Tais crenças têm como elemento comum a fé em diversas magias, maléfica, agrícola e curativa, etc. Os malanésios, uma casta de profissionais do culto de feiticeiros dos mais diversos índoles e adivinhadores espíritas, etc. Na Melanésia há curandeiros, tipo xamãs, que alegam que comunicam com os espíritos e têm poder para expulsar do corpo do doente. Têm o poder de expulsar do corpo do doente. A fé na magia maléfica, quebranto, deriva tanto da discórdia tribal como da estratificação social interna. A imitação constitui também a base da magia meteorológica. Os melanésios distinguem duas categorias de espíritos: os espíritos dos mortos e os da natureza. São os mesmos, porque tudo faz parte da natureza, nada se destrói, tudo se transforma. Pelo seu poder, segundo as crenças dos povos melanésios, possuem o mana maior e o mais forte. Dirigem-se de passagem que a ideia de mana serve como consagração religiosa do poder do chefe. A lei do tabu tem uma razão social, é uma proteção dos privilégios e da propriedade que se nota especialmente nas atividades das corporações masculinas. Na Nova Zelândia, os maoris, segundo a doutrina dos sacerdotes maoris, no princípio do mundo existia pouco, que significa a letra raiz, início. De cor, nasceu à noite. Este facto atesta mais uma vez que as divindades e os mitos relacionados com a sua vida são criados pelo povo, neste caso pela casta de sacerdotes, e não o contrário, como às vezes afirmado, o sacerdócio forma-se pela necessidade de servir aos grandes deuses. As religiões dos povos primitivos do sul, sudoeste e do leste asiático, na Ásia Meridional e Oriental. Temos o hinduísmo, o confucionismo, o daoísmo, o shintoísmo e mundiais, o budismo, o islamismo e esporadicamente o cristianismo. Ao lado dos povos mais desenvolvidos e das suas religiões oficiais, encontramos crenças originais muito antigas, pré-muçulmanas, pré-budistas e pré-hinduístas. Antes de se iniciarem na caça ou noutra prática, os Veda fazem preces e ofrendas aos espíritos, mas não recorrem à feitiçaria. Tudo isto parece um pouco estranho, tendo em conta o baixo nível de desenvolvimento desta tribo. As religiões dos povos primitivos periféricos da América. Um arquipélago da Terra do Fogo, há sinais claros do xamanismo. Nas suas práticas, os xamãs não descuram a curandice e a charlatanice, simulando a extração de pedras mágicas do corpo dos doentes. Preferindo os conjuros, aprendem sua arte sob a direção de um feiticeiro velho e experiente. Os esquimós depositam muitas esperanças nas crenças e nos ritos. Para este povo, o mundo é povoado por um sem número de espíritos que pairam no ar e no vento, nas águas e na terra, dos quais, segundo creem, depende do êxito das suas atividades. Estes espíritos estabelecem contactos com os xamãs e como constituem a sua propriedade pessoal.
No entanto, a alma do ancestral permanece nas crianças até que o seu próprio espírito se forje. A sua religião, diríamos, pragmática, ligada à vida do dia-a-dia, penetra profundamente no seu cotidiano. O culto da natureza insenta a adoração dos 4 elementos, terra, ar e fogo, tendo cada um correspondente a personificação. Este culto é notório entre as tribos das padarias. Cada um dos 4 elementos está relacionado com um determinado ponto cardial e uma determinada cor. Representados graficamente, os 4 pontos cardeais formam uma cruz. Por isso, as cerimónias rituais dos índios, a cruz tem importante significado simbólico, pois as suas 4 extremidades significam os 4 elementos da natureza. Cada um tem o seu espírito protetor, o qual lhe aparece nos sonhos, nos delírios provocados durante as cerimónias de consagração. Para aumentar o efeito das alucinações, o mancebo faz o jejum, leva uma vida recatada, toma prolongados banhos de vapor, ingere narcóticos. Durante esse tempo, concentra o pensamento numa coisa, num estado próximo do desmaio ou de extrema excitação nervosa ou em sonho. É capaz de tomar um animal ou um objeto qualquer pela visão pretendida. Na América conhecem-se 3 processos principais da purificação ritual: os banhos de vapor, o papel, a sangria e o vomitar, aos quais se atribui igualmente um significado ritual de culto. O principal facto dos atos religiosos é fazer com que as forças sobrenaturais se aproximem do homem. Para efeito, dirigem-se às pressas e praticam-se o jejum e verdadeiros autoflagelos. Há ainda uma casta de sacerdotes que desempenham o papel deles, xamãs e curandeiros. Esta profissão não obedece a regras de ingresso, sendo voluntária. Os índios complementam-se com ideias retiradas da doutrina cristã ou de outras religiões. A ideia de Messias, libertador de tribos índias do jugo estrangeiro, era o ponto central da prática reformadora. Em muitos casos, esta ideia foi enriquecida com o dogma da ressurreição, tomado do cristianismo. O feitiço pode ser de qualquer objeto, por uma ou outra razão, tenha causado admiração, por exemplo, uma pedra com uma forma invulgar, ou um pedaço de madeira, ou uma parte do corpo do animal, ou uma representação chamada ídolo. Por exemplo, cravam-lhe pregos para lhe pedir um favor. Acredita-se que o ídolo, experimentando a dor, não esquecerá o pedido e fará tudo o que se lhe roga. Isto são as práticas do voodoo, raízes, que espetam-se os alfinetes ou as agulhas nos bonecos de homem e de mulher para causar sofrimento à pessoa. Encarrega-se da magia meteorológica, isto é, das cerimónias para suplicar chuvas. Este rito prolonga-se tanto que, no fim de contas, dão êxito mais tarde ou mais cedo. A chuva acaba por cair. O martelo e o fole e outros utensílios da sua indústria são considerados atributos de bruxaria e ninguém se atreve a tocar-lhes. O culto do rei-chefe tem expressões bastante diversas, a saber, o exercício das funções de sacerdote ou feiticeiro pelo chefe de atribuição ao chefe de poderes sobrenaturais na adoração e culto dos chefes falecidos. Acredita-se que os chefes têm o poder de comandar os fenómenos naturais atmosféricos, por isso o chefe não deverá ser um homem velho, mas um homem forte, sadio, pois uma pessoa doente débil não será capaz de cumprir essas importantes tarefas. Em todo o continente, os chefes e os reis mortos são figuras de culto tribal ou nacional. O culto é ainda por cima um dos mais importantes. Este culto está intimamente relacionado com o dos antepassados, que se pratica a nível do clã da família, com a única diferença de que a primeira variante é pública, a segunda é íntima, privada, doméstica, ao mesmo tempo é inseparável do culto dos chefes dos seres vivos.
Nos estados mais despóticos, mais despóticos, nos estados mais de ditadura, o culto dos chefes de fundos torna formas particularmente impressionáveis, às vezes cruéis. As vítimas são, como regra, escravos e delinquentes. A imolação é, ao mesmo tempo, uma forma de executar a pena capital. Nos territórios da Sibéria e do Extremo Oriente, o traço mais específico comum do xamanismo como forma de religião é a crença de que o xamã possui o poder sobrenatural de entrar em comunicação com os espíritos quando está em transe. Esta invocação manifesta-se na puberdade e o indivíduo adoece e por vezes entra em delírio e esta doença é considerada como um apelo do espírito. Uma vez por outra o espírito apresenta-se-lhe em sonhos. Antes de passar a praticar a sua profissão e artes diabólicas, o espírito submete o candidato a tormentos, deixando-o às portas da morte. Em suma, a fé nos espíritos maléficos que, segundo crença supersticiosa, rodeiam e ameaçam a vida do homem é a manifestação do receio perante a natureza ingrata, perante as doenças e outras calamidades. A prática xamânica tem ligação direta com doenças específicas, sobretudo com a chamada histeria. Os xamãs são quase pessoas desequilibradas, amalucadas, propensas a ataques epiléticos. Como já dissemos antes, a carreira de um xamã começa frequentemente por uma patologia nervosa. Às vezes dirigem-lhe preces pedindo proteção. Em quase todas as partes, o culto do lar é dirigido e exercido pelas mulheres, o que acaba com a sobrevivência do regime das mulheres. Estas qualidades mágicas do ferro como ação protetora pertencem às crenças de todos os povos do Cáucaso. Por exemplo, é vulgar o costume de fazer passar recém-nascidos sob sabres cruzados. Os sacerdotes do Cleus da Astúria, existe a casta de profetas Kadagi, são homens com manifestas patologias nervosas ou ataques esporádicos de epilepsia, simplesmente homens que podem imitar-los na perfeição. A bacia do Médio Volga, povoado de diversos distintos grupos étnicos que se dividem em ugro-finlandeses, tártaros e... O que se nota neste rito é chamada magia imitativa. Por exemplo, os ovos, como símbolos de fertilidade, devem transmiti-la à terra. Às vezes o rito tem de ser mantido no sentido meteorológico. Creem num casamento misterioso da terra com o arado. As comemorações estivais organizam-se no fim da sementeira para chamar a chuva. A religião dos eslavos antigos. Os pais eram reverenciados como protetores da família, os mortos prematuros eram temidos, por isso procurava-se neutralizá-los. A adoração dos pais provém do culto dos antepassados, praticado ao nível da família e nos tempos remotos, provavelmente da comunidade. O tempo de Páscoa coincide com o solstício de inverno, com o ciclo de Natal, com o Ano Novo, com o Intrudo e é festejado no início da primavera. O rito dos primaveris coincide atualmente com a Páscoa ortodoxa, o ciclo do Festival das Festividades. Celebra-se em parte no dia da Trindade e em parte no dia de Ivan Kupalo, São João Batista e Irmandades octonais são banquetes de comunidade organizados após a colheita. Os grupos eslavos e não eslavos. Adivinhações feitas na véspera de Ano Novo ou magia imitativa, ritos praticados durante a sementeira, por exemplo, enterrar um ovo no suco e outros.
Os estudos linguísticos demonstram que a significação primitiva deste vocábulo era fadário, sorte com o tempo, e conceitos de sorte, de êxito, de fortuna foram personificados na imagem de um gênio portador da felicidade. Outra palavra que tem raiz comum nas línguas eslavas é bes. Demónio, primitivamente, designava tudo o que é sobrenatural e espantoso, comparado com a palavra latina fiodos, terrível, feio. Após a cristianização passou a ser sinónimo de espírito do mal, equivalente dos conceitos do diabo, de Satanás. O conceito de diabo teve evoluções analógicas. Os eslavos primitivos tinham fé numa divindade indefinida do inverno e da morte, uma personificação da escuridão e do frio invernais. A religião dos germanos primitivos são remanescentes do totemismo sexual, transparecem de certo modo na famosa mitologia germânica as origens da raça humana em geral. Segundo ela, todos os homens descendem do freixo e todas as mulheres do amieiro, feminino em alemão. A magia curativa e preventiva tiveram uma ampla divulgação entre os povos germânicos. As práticas mais frequentes eram os exorcismos, as provas de fogo, os amuletos, as ervas medicinais. Os tratamentos curativos consistiam em fazer o doente arrastar-se por uma vala aberta na terra. Na vida social individual, os povos germânicos eram o papel importante da mância, pretendida arte da adivinhação. Profetizava-se pelo voo dos pássaros, pelo comportamento dos cavalos sagrados, especialmente pelos pauzinhos da sorte, com sinais mânicos, runas. E depois fala aqui dos deuses, mas isto não interessa. Uma importante diferença entre os germanos e os celtas: os primeiros não tinham doridas, ministros de culto, e não eram tão generosos nas oblações, refere. A visão escatológica do mundo tem, na verdade, remanescências do apocalipse cristão. Notam-se que, no entretanto, tanto uma concepção mitológica arcaica e original, alusiva à divindade da fertilidade, Balder que morre, e Rui surge com a ideia pré-cristã da luta entre as forças boas e más. O fenómeno do travestismo ligado ao xamanismo feminino é igualmente conhecido entre os povos da Sibéria e da América do Norte. Mas os frades e os ministros do Santo Ofício, que mandaram para a fogueira milhares de bruxas e que sustentavam fé na relação do homem com os espíritos do mal, inspiraram-se e apoiaram-se, no fundo, nas antigas crenças pré-cristãs e perseguiram a tradição dos sacrifícios humanos. A fé em doentes, que nas esferas aristocráticas assumiu a forma da dama vestida de branco que anda pelos castelos antigos, etc. Existe no povo fé na magia má e curativa dos filhos trocados, trazidos supostamente pelos gnomos. Tratava-se das crianças com defeitos físicos, que às vezes eram mortas por razões supersticiosas. A sociedade celta. Superior aos germanos e aos eslavos, a maior parte das tribos celtas estavam concentradas na Península Ibérica da Gália, atualmente a França, e nas Ilhas Britânicas. As tribos habitantes da Gália. O centro religioso dos gauleses situados na área da tribo de Carnutes. Nela era eleito o sumo pontífice, cujo cargo era vitalício. Para tornar-se durido era necessário ter uma longa e árdua preparação, que às vezes durava uns 20 anos. Durante esse curso, o candidato devia aprender a sabedoria, a arte dos sacerdotes, a saber os de cor inúmeros hinos e os conjuros religiosos, e as mulheres também podiam candidatar-se a duridas. Muitas cerimónias rituais eram dedicadas ao carvalho sagrado. A própria palavra durida vem do duru, carvalho. A
A ideia da transmigração das almas constituía a espinha dorsal da doutrina básica dos sacerdotes celtas. Por esta religião parecer aos romanos demasiado bárbara e cruel, a propagação do cristianismo pôs fim na região céltica, no qual os deuses do panteão céltico, alguns deles transformaram-se com o tempo em santos cristãos. Foi assim que surgiram, por exemplo, Santa Brígida e São Patrício. A próxima vez falaremos das religiões nacionais de Estado do mundo. Vamos lá ao nosso direto. Está aqui uma breve explicação das coisas. Como é que começou a bruxaria? A gente acredita que nos fazem mal e a bruxaria entra cada vez mais na nossa vida. E o mal. Ou porque nós pensamos ou porque alguém nos diz que nos fizeram mal. Mário Fernandes, nascido a 15/1/1985, saúde. A saúde é estômago e vias respiratórias e rins, é o que me parece. E tudo mais devido a uma má alimentação. Porque a maior parte das doenças é uma má alimentação e também os excessos alimentares e os vícios. Depois andamos doentes. Se Oliveira, gostaria de saber se vou ser feliz ainda nesta vida. 19/9/1979. Andas muito pessimista, muito negativista. Tens que ter mais fé e confiança em Deus. As coisas vão-te melhorar. Não tens razão para isso. Tem fé no Pai do Céu, ao pé do irmão Sousa Martins ou ao Padre Miguel? Ou à Nossa Senhora de Fátima? Isabel Vicente, 28/8/1956. As finanças vão melhorar? As finanças vão melhorar sim. É preciso ter fé e confiança em Deus. Eu rezo por todas as pessoas que aqui aparecem no direto, para que tudo lhe corra bem, que o Padre Miguel faça os milagres e o Dr. Sousa Martins também, para que sejam mais conhecidos do que já são. As pessoas têm que ver para acreditar. Quando às vezes pedem e as coisas não se realizam ou não as conseguem, é porque não estão a pedir bem. Têm que pedir o que querem, orando ou rezando, e depois no fim agradecer como se já tivessem as coisas concretizadas, recebidas. São Oliveira, saúde e finanças. Nascido a 1/12/1959.
Não há doenças incuráveis. A fé cura tudo. Até nos tira, se estivermos em coma e se alguém pedir por nós, nós saímos do coma. Todas as doenças, através da fé, podem ser curadas. Então, São Oliveira quer saber as finanças e a saúde. A saúde andas aí com alguma depressão. Deves fazer exames exames ou pareceres médicos. As finanças, as coisas vão andar como andam. Não se vê grandes evoluções. Olga Pinto, 22/3/65. A minha filha não fala comigo há 2 anos. Sabe-me dizer se ela vai voltar a falar comigo em breve? 30/3/99. Ainda vai demorar, mas a tua filha vai voltar a falar contigo. Qual é a tua pergunta, Cláudia Fonte Boa? Volta a escrever que eu não vi. As igrejas não se entendem porque têm muitos interesses. Uns falam mal dos outros, os católicos falam mal dos Jeovás, os Jeovás falam mal dos católicos. Agora, saber a verdade, quem é que pode saber a verdade? Os apóstolos já morreram, Jesus já morreu. É tudo o mesmo, a doutrina da Trindade é a mesma que do Deus vivo e do Deus único. Reencarnação. Reencarnação. Encarnação pelo Espírito, encarnação pelo fogo, a primeira ressurreição na carne, é tudo o mesmo. E eu sei que estou certo. Porque dizem que eu tenho cá uma biblioteca em casa. Porque eu desde criança sempre investi dinheiro, o meu dinheiro sempre foi investido em livros, na leitura. E continua a ser. Por muito que saiba, nunca sei tudo. Helena Sara, Helena Sara e Hugo, Helena Cunha. Progressão na carreira, nascida a 5/10/1985. As coisas vão decorrer bem, desde que continuas a fazer as coisas que tens feito. Vê-se progressão na carreira, sim. Tem fé em Deus. Cláudia Fonte Boa, ando com uma dor no braço direito, mal posso levantar o braço, isso não é normal, não é sempre assim. Assim estarei a ser vítima de alguma coisa? 15/10/1975, gratidão.
Isso pode ter sido um mau jeito que destes. Podes fazer o seguinte: esfregas o braço ou de onde te dói para baixo e para cima, para baixo, 7 vezes com álcool canforado. E depois esfregas novamente para cima, de baixo, primeiro de cima para baixo, 7 vezes, e depois de baixo para cima outras 7 vezes, com álcool canforado. E pedes ao Sousa Martins que as dores passam. É assim que eu faço. O 7 é o dia do nascimento dele, acho eu. Por isso a gente deve usar muito o 7 ou o 18, que são os dias do nascimento e da morte dele. Lídia Afonso, geral, nascida a 1/2/1995. Então é assim, Lídia Afonso. No passado mais tantas coisas correram-te bem. Presentemente tudo a correr bem. Família e amigos mais chegados, grandes projetos em curso, tudo a correr bem. Passado sentimental, houve aqui uma mudança radical na tua vida. Presentemente, alterações trazidas pelo destino, bens materiais e financeiros, tudo a correr bem. Casa das uniões e maturidade da carreira, entradas de dinheiro para o futuro mais próximo, apaixonaste por alguém. A personalidade, és uma pessoa como as crianças, não quer grandes responsabilidades e deixa-se convencer facilmente. Casa sentimental e topo de carreira. Vê-se aqui uma mudança muito súbita na tua vida. Uma mudança radical. Meio ambiente e sociedade, novas escolhas, novas oportunidades. E a saúde, nervos e tendência para a depressão. Quem não me conseguir aqui apanhar no direto, tente mandar a mensagem ou para o WhatsApp, ou para o Messenger, ou para o Telegram. Ou entre em contato comigo pelo número de telemóvel. Se não puder pagar, a consulta é grátis. Estamos cá para ajudar os pobres e os fracos, como fazia o Dr. Sousa Martins e o Padre Miguel. Se rezarem por mim, já fazem muito. Para eu poder ajudar cada vez mais pessoas. E sei que o Padre Miguel vai ajudar todos, que amanhã já vão estar melhores. Os que têm problemas de saúde e os que têm problema de trabalho, em breve vão arranjar trabalho. Depois me dirão. Eu fico à espera que deixem lá o testemunho dos meus sites. O Rico Cruz, quer saber do amor? Nascida 30/10/1982. Oh, Rico Cruz, o amor vai-te aparecer brevemente, está tudo aqui a correr bem. Tem fé no Padre Miguel, Dr. Sousa Martins, que eles vão vos trazer uma pessoa para a vossa vida. Quem fala no Padre Miguel, no Sousa Martins, também fala na Nossa Senhora, desde que vocês rezem ou orem, ou falem com eles, e no fim primeiro pedem o que querem para a vossa vida, e depois no fim agradecem o que querem para a vossa vida, como se já o tivessem, e vão ver que o conseguem, desde que não desistam.
Com fé tudo se consegue. Dulce Sampaio, nascida a 1/5/1965, financeiro. Então a saúde é assim, alguma doença de infância e algum problema físico ou mental? Vocês tenham fé. Fé é acreditar que já conseguimos aquilo que pretendemos. E agradecer por isso. Antes de o conseguirmos. Bom dia, Alexandre Figueiredo. Eu não sei se disse bom dia, boa tarde para todos, mas volto a dizer novamente. Alexandre Figueiredo, que é um geral. E num passado mais distante, as coisas não correram muito bem, andaste com umas crianças, não sabias muito bem para que lado te havias de virar. Presentemente, uma mudança muito súbita na tua vida, família e amigos mais chegados, as coisas equilibradas, passado sentimental, as coisas correram bem, no presente, alterações trazidas pelo destino, bens materiais e financeiros, projetos, tudo para correr bem, casa das uniões e maturidade da carreira, tudo para correr bem no amor e no trabalho, desde que continuas a manter as coisas como tens mantido nas tuas mãos. A personalidade, as coisas ainda estão. És uma pessoa que se fecha dentro de si, devia expressar mais as suas ideias e os seus sentimentos, mas com uma grande sabedoria. Casa sentimental e topo de carreira, tudo para correr bem no amor e no trabalho. Vê-se aqui um homem mais velho na tua vida. O meio ambiente e a sociedade, grande força para ultrapassar os obstáculos. A saúde, tensão arterial e colesterol. Olha, hoje esqueci-me da água, mas pronto. Bem, quem aumenta de peso tem que fazer o jejum, a pão e água. Beber mais água e comer uma bolinha de pão só para ir enganando o estômago. Se fizeram um jejum cada um dia por semana, ao fim do mês já vai perder uns bons quilos. Isto é para quem não gosta de fazer exercício físico ou não gosta de caminhar.
Então vamos passar aqui um bocadinho ao Catecismo Católico. O que quer dizer a Igreja quando diz creio no Espírito Santo? Creio no Espírito Santo é professar a terceira pessoa da Santíssima Trindade, procede do Pai e do Filho. Com o Pai o Filho é adorado e glorificado. O Espírito foi enviado aos nossos corações. Gálatas 4:6 para recebermos a nova vida de filhos de Deus. Porque é que as missões do Filho e do Espírito Santo são inseparáveis? Na Trindade indivisível, o Filho e o Espírito Santo são distintos, mas separados. De facto, desde o princípio até o final dos tempos, quando o Pai envia seu Filho, envia também seu Espírito, que nos une a Cristo na fé, para como filhos adotivos podemos chamar Deus Pai. Romanos 8:15. O Espírito é invisível, mas nós conhecemos-lo através da sua ação, quando nos revela o Verbo e quando age na Igreja. Com que símbolos é que se pode representar o Espírito Santo? São numerosas a água viva que jorra do coração trespassado de Cristo. Daí os batizados e a unção com o óleo que é sinal sacramental da confirmação, o fogo que transforma o que toca, a nuvem obscura e luminosa na qual se revela a glória divina, a imposição de mãos mediante a qual é dado o Espírito, a pomba que desceu sobre Cristo, permanece sobre ele no batismo. O que é O que é que o Espírito Santo realiza em João Batista? João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, é o cheio do Espírito Santo, que envia a preparar para o Senhor um povo bem disposto, Lucas 1:17, e a anunciar a vinda de Cristo, Filho de Deus, sobre a qual João viu o Espírito descer e permanecer, aquele que batiza no Espírito. João 1:33. Qual é a obra do Espírito em Maria? Em Maria, o Espírito Santo realiza as expectativas e a preparação do Antigo Testamento para a vinda de Cristo, de forma única, enche de graça e torna fecunda a sua virgindade, para dar à luz o Filho de Deus encarnado, faz dela a mãe de Cristo total, isto é, Jesus, cabeça da Igreja, que é seu corpo. Maria está com os 12 no dia do Pentecostes, quando o Espírito inaugura os últimos tempos com a manifestação da Igreja. Qual é a relação entre o Espírito e Jesus Cristo na missão eterna, terrena? O Filho de Deus é consagrado Messias através da unção do Espírito na sua humanidade. Desde a encarnação, ele revela no seu ensino, cumprindo a promessa feita aos antepassados, comunica à Igreja nascente, superando sobre os apóstolos, depois da ressurreição. O que aconteceu no Pentecostes? 50 dias após a ressurreição no Pentecostes, Jesus Cristo glorificado infunde o Espírito em abundância e manifesta-o como pessoa divina, de modo que a Santíssima Trindade é plenamente revelada. A missão de Cristo e do Espírito torna-se missão da Igreja, enviada a anunciar e difundir o mistério da comunhão trinitária. E agora mais uma prova da reencarnação na Igreja, é assim no Prefácio dos Defuntos, que está no Missal Romano. A vida não acaba, Senhor, apenas se transforma para aqueles que creem em vós. E também, dai-lhe, Senhor, plenitude na vida, dai-lhe, Senhor, plenitude da vida na ressurreição. Então é reencarnação, a primeira ressurreição na carne, a segunda é depois de morrermos. Agora podemos vir aqui ao raciocínio dos Escrituras, que é o livrinho dos nossos irmãos Jeovás. O que é que temos para aqui? Satanás, o diabo. A criatura espiritual, que é o principal adversário de Jeová, Deus, e todos os que adoram o verdadeiro Deus, o nome de Satanás, foi-lhe dado por ele resistir a Jeová. Satanás é também conhecido por diabo.
visto ser o principal caluniador de Deus. Satanás é descrito como a serpente original, evidentemente por usar ele uma serpente do Éden para enganar Eva e Adão. Por este motivo, a serpente veio a significar o enganador. No livro da Revelação, o simbolismo de um dragão devorador também aplicado a Satanás. Como podemos saber se tal pessoa espiritual realmente existe? A Bíblia é a principal fonte de evidência e ele é mencionado ali repetidas vezes por nome: Satanás 52 vezes e Diabo 33 vezes. O testemunho de uma testemunha ocular quanto à existência de Satanás está também registado ali. Quem foi essa testemunha ocular? Jesus Cristo, que vivia no céu antes de vir à terra. Repetidas vezes e se referiu a esse iníquo por nome. Lucas 22, 31, 10, 18, Mateus 25, 41. A razão porque, não obstante o desejo da maioria de viver em paz, a humanidade tem sido flagellada pelo ódio, pela violência e pela guerra por milhões de anos, porque isso chegou a tal ponto, existe hoje a ameaça da destruição de toda a humanidade. A Bíblia diz sobre Satanás e os seus demónios puseram em prática os conselhos bíblicos e práticas espíritas, buscam a ajuda de Jeová em oração. Ao contrário de ensinar um inferno no fogo, a Bíblia diz claramente que os mortos não estão concisos de absolutamente nada. Eclesiastes 9:5. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós somos um prolongamento dos mortos. Os mortos comunicam-se a nós conosco através do pensamento. É o que acontece com os santos, com os ungidos e com os médiuns. E com os mestres de reiki. Os mestres de reiki, pais de santos e etc. É Satanás talvez apenas o mal dentro das pessoas? Jó 1:6-12. 2:17 fala sobre as conversações entre Jeová, Deus e Satanás. Se Satanás fosse o mal dentro de uma pessoa, o mal nesse caso teria de estar dentro de Jeová. Mas isso não está em total desacordo com o que a Bíblia nos diz a respeito de Jeová, que é aquele a quem não há injustiça. Salmos 92:15, Revelação 4:8. Digo-de nota que o texto hebraico usa a expressão o Satanás no relato em Jó, indicando que tal referência é feita àquele que se destaca em resistir a Deus. Veja também Zacarias 3:1-2, nota-se que o pé. Lucas 4:1-3 conta-se que o diabo procurou tentar Jesus a fazer vontade dele. A narrativa relata declarações feitas pelo diabo, as respostas de Jesus. Foi Jesus ali tentado pelo mal dentro de si mesmo. Tal conceito não se harmoniza com a descrição bíblica de Jesus como sendo sem pecado. Hebreus 7:26, 1 de Pedro 2:22. Pois eu digo que o diabo e Deus está dentro de nós. Agora é uma escolha que o homem tem em fazer. Ou através do ódio ou através do amor. João 6:70. Se emprega a palavra grega diabolos para descrever um caráter mau que se desenvolverá em Judas Iscariote, e em Lucas 4:13 emprega a expressão o diabo designando assim uma determinada pessoa. Será que culpar o diabo é apenas um meio empregado no esforço de escapar da responsabilidade pelas condições más? Alguns culpam o diabo pelo que eles próprios fazem. Em contraste, a Bíblia mostra que os humanos a miúdo são culpados em grande parte do mal que sofrem, quer às mãos de outros humanos, quer como resultado da sua própria conduta. Eclesiastes 8:9, Gálatas 6:7. Contudo, a Bíblia não nos deixa na ignorância quanto à existência e os ardis do inimigo sobre-humano que trouxe tanta aflição à humanidade, mostra como podemos livrar-nos do controle dele. O diabo existe dentro de nós,
através do ódio, da raiva e da vingança. E Deus existe através de nós, do amor, da paz e do perdão. E como Deus nos julga uns através dos outros, nós somos juízes uns dos outros. Por isso é que não devemos julgar nem condenar ninguém. Por isso é que quando rezamos o Pai Nosso, Deus diz, se não perdoarmos aos nossos irmãos, aos nossos inimigos, Deus também não nos vai perdoar a nós, as nossas faltas e os nossos pecados. Porque não há nenhum homem que faça o bem e não peca. E o que sabe fazer o bem e não o faz, esse peca. Isso diz Eclesiastes 7:20. E aquele que sabe fazer o bem não o faz, nem o pratica, esse peca. 1 de João 1:9. De onde veio Satanás? Todas as obras de Jeová são perfeitas, ele não é o autor de injustiça, de modo que ele não criou ninguém mau. Deuteronômio 32:4, Salmos 5:4. Aquele que se tornou Satanás era originalmente um filho espiritual perfeito de Deus. Quando Jesus disse que o diabo não permaneceu na verdade, indicou que outrora ele estava na verdade. 8:44. Mas assim como se dá com todas as criaturas inteligentes de Deus, este filho espiritual foi dotado de livre-arbítrio. Ele abusou da liberdade de escolha, permitiu que os sentimentos de altivez se desenvolvessem no seu coração, começou a desejar que se lhe prestasse adoração, pertencia unicamente a Deus, de modo que induziu Adão e Eva a escutar o que ele, em vez de obedecer a Deus, assim pelo proceder, ele se fez Satanás, o que significa adversário. Tiago 1:14-15. Bem, vamos acabar o nosso direto por hoje. Até amanhã à mesma hora.